A fazenda de João costumava ter o cheiro forte de café moído e riso solto. Mas desde que Maria partiu, o aroma predominante era só poeira, silêncio e um tipo de luto pesado que esfarelava a alma devagar, dia após dia. Ele era um homem grande, forte, acostumado a brigar com a terra seca do interior e a vencer. Mas a viuvez o transformou numa sombra desajeitada, tropeçando na saudade e na responsabilidade que ele, francamente, não sabia como carregar sozinho, especialmente quando se tratava dos 2 filhos pequenos. Ele olhava para o menino, José, de 8 anos, que parou de perguntar sobre a mãe, e para a pequena Lúcia, que agora abraçava a boneca com uma intensidade nervosa demais para uma criança, e sentia o fracasso queimar na garganta. As contas estavam atrasando. O gado mugia sem o pastoreio adequado e, o pior de tudo, ele estava servindo miojo no jantar 3 vezes por semana, vendo o brilho nos olhos dos filhos diminuir junto com a qualidade da alimentação e do afeto. João precisava de um par de mãos, mas mais do que isso, precisava que alguém costurasse o remendo rasgado que era agora o seu lar. Foi essa necessidade bruta e desamparada que o levou até a porta da escola municipal, não para uma reunião de pais, mas para fazer um pedido que ele considerava vergonhoso, um pedido que feria seu orgulho de fazendeiro autossuficiente que nunca havia dependido de ninguém. Ele pensava que o que ele precisava era de uma empregada, de uma babá, de alguém que viesse, fizesse o serviço e fosse embora, sem fazer perguntas e principalmente sem oferecer pena. E a pessoa que ele escolheu para essa tarefa ingrata era Ana. Ana era a merendeira da escola, e se você a visse no dia a dia, não diria que ela carregava qualquer tipo de poder ou mistério, porque ela era feita de discrição e de silêncio. Tinha as mãos calejadas pelo vapor e pela manipulação de panelas gigantes, e um rosto que parecia esculpido pelo sol e pelo desinteresse do mundo, sempre observando as crianças de longe, mas nunca se envolvendo demais. Ela nunca sorria abertamente, mas seus olhos, de um castanho profundo, pareciam registrar cada microexpressão de tristeza ou cansaço dos alunos e dos pais. João a conhecia. De vista via Ana no fim da tarde, enquanto pegava os filhos, e percebia que ela era a única pessoa na escola que não tentava lhe dar conselhos superficiais ou que não baixava a voz com ele num tom de piedade. Ela apenas servia a sopa de legumes, limpava os pratos e ia embora, numa rotina de trabalho que ele respeitava, justamente porque parecia tão desprovida de emoção e tão cheia de responsabilidade. Ele imaginava que ela faria o trabalho na fazenda exatamente da mesma maneira, eficiente e calada. Naquela terça-feira, ele esperou que todos os alunos tivessem saído e que as ajudantes de Ana tivessem limpado o refeitório e se despedido, deixando apenas o cheiro residual de feijão e cloro no ar frio da tarde. João se aproximou da cozinha com a camisa social engomada de forma desnecessária, tentando impor uma formalidade que ele não sentia, tropeçando nas palavras antes mesmo de dizê-las, pois sabia que estava prestes a negociar o cuidado dos seus próprios filhos. Ele pigarreou e Ana se virou para ele, sem surpresa, como se esperasse aquele momento havia semanas. Ele foi direto, sem rodeios ou floreios, porque não sabia lidar com a vulnerabilidade e queria que tudo fosse um contrato profissional, sem espaço para sentimentos. João a olhou nos olhos, engolindo em seco o nó da culpa. Olha, Ana, eu perdi minha esposa, as crianças estão precisando de estrutura, eu não dou conta da fazenda e deles. Eu preciso de alguém confiável. Eu dou um salário bom, moradia. E então ele disparou a frase que carregava o peso da sua necessidade desesperada. A frase que era um título, um ultimato e um pedido de socorro, cuide dos meus filhos. O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som, foi um peso físico que pairou entre eles, fazendo o coração de João bater acelerado como se estivesse fugindo.
Ele esperava que Ana falasse de dinheiro, de horários, ou que simplesmente recusasse, dizendo que o trabalho dela era ali, na escola. Ele esperava uma resposta de merendeira, de funcionária, de alguém que lidava com tarefas. Mas Ana, que havia ouvido a dor de João na forma de uma ordem, não falou sobre o dinheiro nem sobre a casa. Ela inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele, e sua resposta veio carregada de uma profundidade que ele não esperava encontrar na simplicidade daquela mulher, respondendo de um jeito que ninguém nunca havia ousado responder ao fazendeiro viúvo e respeitado. O que, exatamente, você quer dizer com cuidar? Essa pergunta era uma facada, porque forçava João a encarar que ele não sabia a resposta. Ele estava pedindo que alguém resolvesse o problema, mas Ana estava perguntando sobre o que estava por baixo do problema, sobre o afeto que ele não podia comprar. Se você está sentindo essa emoção que aperta o peito, esse tipo de vulnerabilidade brutal, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no Corações do Passado para não perder o que aconteceu em seguida. João abriu a boca para responder, para dizer que cuidar significava lavar, alimentar e educar. Mas as palavras ficaram presas, porque ele percebeu que a merendeira estava exigindo mais do que ele estava disposto a dar. Ela exigia humanidade. Ana esperou, a quietude dela se tornando uma pressão insuportável. E o fazendeiro viúvo, acostumado a comandar, viu-se subitamente encurralado, percebendo que o acordo que ele pensava ser apenas trabalho seria, na verdade, uma intrusão profunda em seu luto, pois Ana, a merendeira, disse a ele que aceitava a tarefa, mas com uma única condição que viraria a vida dele e das crianças de cabeça para baixo. Qual será a condição da merendeira? Por que ela aceitaria essa responsabilidade tão pesada? E o que ela viu na dor de João que ninguém mais viu, e o que acontecerá quando ela pisar naquela casa marcada pela ausência? Você não pode perder o próximo bloco dessa história de partir o coração que só o Corações do Passado conta. João ficou paralisado diante daquela inversão de poder, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, pois ele era o fazendeiro, o homem que dava as ordens, e ali, no refeitório vazio, era a merendeira quem ditava as regras do que ele considerava ser a salvação da sua família, e a dignidade dela impunha que ele olhasse para a dor com coragem ou não a teria. Ele tentou disfarçar o tremor na voz ao perguntar qual era a condição que viria a selar aquele acordo, esperando algo material que ele pudesse facilmente comprar e, assim, encerrar aquele constrangimento emocional o quanto antes. Ana, porém, não estava interessada em dinheiro extra ou em uma mobília melhor para a casa de caseiro. Ela estava interessada na alma daquela casa e, por consequência, na alma de João. A condição dela veio simples e cortante. Se ela fosse aceitar aquela responsabilidade, não seria como uma empregada que segue listas de tarefas, mas sim como alguém que tem total autonomia para ser presença. Ela exigia o direito de não ser demitida, por se importar demais, e de não ser silenciada quando a dor da ausência da esposa dele precisasse ser falada. Porque para cuidar, ela precisava de liberdade, para não mentir para as crianças sobre a falta da mãe. A mandíbula de João travou ao ouvir aquilo, pois a sua vida era regida pela ordem e pelo silêncio, uma armadura que ele vestia desde a morte de Maria, e a merendeira estava exigindo que ele a jogasse no chão. Ele tentou argumentar sobre os limites do trabalho e sobre o profissionalismo, dizendo que a casa tinha regras, mas Ana o encarou com uma paciência silenciosa que esmagava qualquer tentativa de imposição. Ela simplesmente disse que ele poderia ter uma funcionária que lavasse a louça, mas se ele queria alguém que cuidasse, ele precisava aceitar que ela agiria por instinto e não por protocolo.
era assustador para o fazendeiro, porque ele percebia que a condição dela não era sobre ela, mas sim sobre ele. Ana estava exigindo que ele também se permitisse ser cuidado, que ele abaixasse a guarda e deixasse de tratar o luto como um projeto a ser gerenciado. O fazendeiro viúvo se deu conta que, ao tentar comprar o cuidado para os filhos, ele estava involuntariamente alugando o direito de ser visto, de ter seu próprio sofrimento trazido à luz, justamente pela mulher que ele acreditava ser apenas o reflexo do trabalho duro e sem rosto do interior. Por que uma mulher tão discreta arriscaria um emprego estável para exigir uma conexão emocional tão profunda? Era a pergunta que martelava na cabeça de João, percebendo que a vida de Ana não era desprovida de emoção, mas sim repleta dela, escondida sob camadas de trabalho. Ele sabia que estava sendo testado e que a sua rendição era o único caminho para ter a ajuda que ele tanto precisava, e a visão do rosto magro dos seus filhos famintos de afeto era mais forte do que o seu orgulho. Ele engoliu a seco e sussurrou um aceito quase inaudível, entregando a ela a chave da casa e o destino dos seus. E filhos, sentindo que havia vendido a alma em troca de um prato de comida bem feito e um colo para as crianças. Se você está sentindo esse calafrio na espinha, essa sensação de que algo imenso está prestes a acontecer, não perca a continuidade dessa jornada de cura e vulnerabilidade. Inscreva-se agora no Corações do Passado e venha desvendar como o destino uniu essas duas almas. A notícia correu rápido pelo pequeno distrito e foi recebida com desconfiança e fofoca. A merendeira, aquela que nunca falava, agora seria a governanta na casa do viúvo. Enquanto isso, Ana voltava para sua casinha humilde para recolher o que tinha: poucas roupas, um rosário e uma pilha de cadernos velhos, onde ela guardava receitas e anotações sobre a vida, preparando-se internamente para a batalha que ela sabia que teria de travar contra o silêncio e a ausência que pairavam na fazenda. Naquela mesma tarde, o carro de João buzinou no portão da Fazenda Imaculada e Ana desceu com sua única mala puída, sentindo o peso daquela terra rica e infeliz. A casa era gigantesca, cheia de janelas voltadas para o horizonte, mas por dentro parecia um mausoléu, organizada demais, com os objetos da esposa de João intocados, mas sem vida, como se o tempo tivesse parado no dia da tragédia e a poeira invisível da dor cobria tudo. Os filhos, Mariana, de 9 anos, e Pedro, de 5, a receberam com a desconfiança esperada. Eles eram cópias em miniatura do luto do pai, educados, quietos e distantes, com olhos que pareciam buscar algo que não estava lá. Ana não tentou forçar a aproximação, não fez perguntas invasivas e apenas acenou com a cabeça, registrando a dor silenciosa que emanava deles e a solidão profunda que a presença dela agora vinha confrontar. João tentou, como era de seu feitio, estabelecer a ordem de imediato, conduzindo Ana pela cozinha e pela lavanderia, listando horários de banho e refeições, dizendo o que era permitido e o que era proibido, tentando transformá-la rapidamente na funcionária que ele inicialmente havia desejado. Ele falava demais, tentando preencher o vazio com instruções, mas Ana apenas escutava, com a calma de quem sabia que todas aquelas regras seriam quebradas em breve. E ela começou a quebrar a ordem imediatamente. Em vez de ir para o quarto arrumar suas coisas ou começar a cozinhar o jantar formal que João havia sugerido, ela foi para a sala de estar, onde as crianças estavam separadas, cada uma absorta em um canto, e se sentou no tapete, sem dizer nada. Ela simplesmente tirou do bolso uma linha de costura e um pedaço de tecido, e começou a remendar um rasgo minúsculo na barra do seu vestido, um ato de domesticidade tão comum e humano que atraiu a atenção das crianças. João observou a momento da soleira da porta,
completamente desarmado, pois Ana não estava mandando, não estava servindo, não estava falando, mas estava ali, presente, com as mãos ocupadas e o olhar atento, mostrando que o cuidado dela começaria por consertar o que estava quebrado, inclusive o que ele não via. Ele percebeu, naquele instante, que o preço da ajuda que ele havia buscado seria a exposição da sua alma. E quando Ana levantou os olhos e viu o viúvo paralisado pela emoção, ela soube exatamente qual seria o primeiro passo que ela daria para quebrar o gelo daquela família, uma atitude que chocaria João e que revelaria o que ela realmente queria dizer com cuidar. Você tem ideia do que a merendeira fará no dia seguinte para confrontar o luto daquela casa e por que a atitude dela forçará João a sair da sua armadura? João ficou paralisado ali, na soleira, sentindo-se um intruso no seu próprio luto, e observava aquela mulher que ele havia contratado para ser uma máquina de limpeza e cozimento, mostrando-lhe com um simples gesto de costura que ela não veio para servir, mas para restaurar a humanidade daquele lugar. Ana notou a emoção que embargava o fazendeiro, mas não fez nenhuma menção à sua vulnerabilidade e apenas lhe dedicou um sorriso rápido e enigmático. O sorriso de quem já havia desvendado o mapa da dor daquela família e agora sabia exatamente por onde começar a sua missão de cura. Aquele sorriso foi a primeira rachadura na armadura de João. Ela se levantou do tapete com a mesma lentidão calculada com que fazia tudo e se dirigiu a João, que ainda estava sem palavras e incapaz de se mexer, forçado a enfrentar a presença forte e silenciosa dela. Ana não falou de pratos ou horários, nem perguntou onde ficavam as panelas. Em vez disso, ela cruzou os braços e olhou bem dentro dos olhos dele com uma franqueza assustadora que só a alma simples do interior consegue ter, e perguntou de forma direta o nome da esposa falecida, algo que ninguém mais ousava mencionar na presença dele. João cambaleou para trás, quase tropeçando no tapete da sala, sentindo que a merendeira havia invadido o único santuário que ele ainda tinha, que era a memória intocada e silenciosa da sua perda. E ele tentou retomar o controle, engasgando-se com a resposta e balbuciando um Maria, antes de tentar desviar o assunto para a lista de afazeres. Ana não o permitiu desviar, e com uma voz baixa e firme, ela explicou que não precisava de listas naquele momento, pois cuidar da casa e das crianças não significava ignorar a ausência que os sufocava. Significava, sim, dar um lugar de honra para a memória, mas tirar dela o poder de paralisar a vida. Com a sua declaração dada, a merendeira virou as costas para o viúvo paralisado e seguiu direto para a cozinha, o coração daquele lar que parecia ter parado de bater. E o que João presenciou a seguir foi uma invasão delicada, mas implacável. A cozinha era o espelho de Maria. Tudo estava catalogado, brilhante e no seu devido lugar, mas o ambiente era frio e estéril. Não havia o cheiro de vida, apenas o cheiro de conservação. E Ana começou seu trabalho apenas observando o que estava nas prateleiras e nos armários. O primeiro gesto radical de Ana foi abrir a despensa, o templo da antiga dona, e não para pegar ingredientes, mas para inspecionar a ordem impecável das latas e dos potes, percebendo que nada havia sido realmente usado desde o luto, apenas reposto em estoque para manter a ilusão de normalidade. Ana começou a rearrumar tudo, não jogando fora, mas movendo, mudando de lugar o açúcar e a farinha, empilhando os potes de forma diferente, injetando uma dose de desordem funcional, transformando a despensa de mausoléu em um depósito ativo de vida e trabalho. João observava cada movimento dela com a respiração suspensa, sentindo uma pontada de raiva misturada com fascinação, porque parecia que
Ana estava deliberadamente profanando o único espaço onde ele sentia que Maria ainda estava presente através da sua organização. Ele queria gritar para que ela parasse, queria ordenar que ela voltasse à ordem pré-estabelecida, mas a serenidade de Ana era uma força que o impedia de reagir. Ele estava sendo confrontado não por uma funcionária, mas por uma força da natureza que não pedia licença para existir. Se essa história já te pegou pelo pescoço, te fazendo sentir essa mistura de dor, respeito e surpresa pela força quieta de Ana, não perca o fio dessa jornada. Inscreva-se agora no Corações do Passado e venha com a gente desvendar como a força de uma merendeira simples pode reconstruir um coração de fazendeiro. No meio da reorganização, Ana encontrou no fundo de um armário alto um pote de vidro esquecido, um daqueles de conserva antiga, e dentro dele havia uma geleia de figo, caseira, com a etiqueta escrita à mão, numa caligrafia delicada, que ela sabia pertencer à falecida Maria. Ela segurou o pote com cuidado, como se estivesse segurando um objeto sagrado, e em vez de descartá-lo ou colocá-lo intocado em uma prateleira, Ana o colocou sobre o balcão principal, bem no centro da cozinha, como um ponto focal entre o passado e o presente. Ela sabia que aquele pote seria o primeiro portal que ela abriria para forçar a família a encarar a memória de Maria sem dor excessiva, transformando o luto em saudade com sabor, mesmo que o sabor estivesse um pouco azedo pelo tempo. Finalmente, ela decidiu o que cozinharia para o jantar, e não seria nada da lista de João, mas sim um guisado simples de carne, de sol com abóbora, cozido lentamente, liberando um aroma quente e terroso, completamente diferente do cheiro formal de limpeza que impregnava a casa. O vapor da panela encheu o ar, e pela primeira vez em muitos meses, a fazenda imaculada cheirou a comida de verdade, a comida de colo, a comida de mãe, e esse aroma era o primeiro passo tangível de Ana para quebrar o feitiço do silêncio. O cheiro era tão potente e inesperado que atravessou os cômodos silenciosos, alcançando as narinas das crianças que estavam trancadas em seus mundos de faz de conta e livros, e a atração foi irresistível. A primeira a aparecer timidamente foi Mariana, a mais velha, que parou na entrada da cozinha com o rosto franzido em uma mistura de curiosidade e incerteza, pois aquele aroma prometia algo que ela havia esquecido que existia, o aconchego. Ana sorriu levemente para a menina, mas não a chamou. Apenas continuou mexendo a panela com a calma de quem espera a água ferver, mostrando que ela estava ali, disponível, mas que a escolha de se aproximar era delas. Mariana deu um passo hesitante para dentro da cozinha, atraída pelo vapor e pelo calor. E ali ficou, observando Ana trabalhar, absorvendo em silêncio a primeira dose de presença não invasiva que havia recebido desde que o mundo da menina havia desmoronado. João, vendo a filha sair do seu isolamento pela primeira vez, sentiu uma onda de algo que não era tristeza, nem raiva, mas uma esperança cautelosa, percebendo que a merendeira estava usando os sentidos humanos, o cheiro, o toque, a presença, para costurar as fissuras daquela família de uma forma que o dinheiro e a ordem jamais conseguiriam. Ele soube naquele instante que o jantar seria a primeira batalha vencida, mas o que ele não esperava é que Ana serviria a geleia de figo da esposa falecida, forçando-o a tomar a primeira mordida do passado e a confrontar não apenas a saudade, mas a verdade chocante sobre o estado daquele pote que ela havia encontrado. O que Ana diria sobre o conteúdo daquele pote que faria o viúvo engolir a seco e entender o real significado de estar cuidando da vida?
O cheiro de vida, de alimento genuíno, continuou se espalhando, e logo José, o caçula, saiu do seu esconderijo no escritório, com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de quem acabara de largar um boneco ou de secar uma lágrima silenciosa. Ele viu a irmã parada na porta da cozinha, hipnotizada pela merendeira, e seguiu o rastro do aroma, encontrando conforto na simples visão da panela borbulhando e na postura firme de Ana, que com aquela sua discrição calculada estava lentamente desmantelando o muro de proteção que as crianças haviam erguido. João assistia de longe, do umbral da sala de estar, sentindo-se um intruso na sua própria casa, porque aquele cheiro não era dele, aquele calor não era dele. E aquela esperança sutil que o invadia era toda a obra de uma mulher que ele mal conhecia, mas que estava fazendo mais em 2 horas do que ele em 6 meses de luto engolido. A mesa da cozinha, que antes era usada apenas para o café apressado, foi posta por Ana com uma simplicidade que honrava o ambiente rural, mas com um toque de carinho quase maternal, forçando a família a se reunir em volta de um mesmo centro, uma prática que havia sido abandonada desde a partida de Maria. O guisado foi servido em pratos fundos, e o vapor quente subiu, trazendo consigo não apenas o sabor robusto da carne de sol com abóbora, mas a promessa de uma trégua na dor, um momento de nutrição que ia além do físico. João finalmente se moveu, atravessou a sala com passos pesados, sentindo que estava entrando em um território renegociado, e sentou-se à cabeceira, observando as crianças pegarem os talheres, hesitantes, mas rendidas à necessidade primária de se alimentar daquele afeto recém-descoberto. Ana, sem dizer uma palavra, apenas distribuiu os pratos, garantindo que cada um tivesse uma porção generosa, e só depois se sentou em um lugar que não era o de Maria, mas que era visível para todos, marcando a sua presença como cuidadora, mas nunca como substituta. Era um espetáculo de força silenciosa, e João, observando o cuidado com que ela olhava para as crianças enquanto elas davam as primeiras garfadas, sentiu um nó se desfazer no peito, pois era a primeira vez que via seus filhos comerem sem pressa, sem o peso da culpa, absorvendo o alimento com uma naturalidade que havia desaparecido. Ele estava prestes a elogiá-la pelo guisado, pelo aroma, pelo milagre sutil que ela havia operado ao reunir a família, quando Ana se levantou, novamente, caminhando calmamente em direção ao balcão, onde o pote de vidro jazia, brilhando sob a luz fraca da noite. O coração de João deu um salto descompassado, uma mistura de nostalgia e pavor, pois ele reconheceu o formato, o tipo de vidro grosso e, acima de tudo, a etiqueta escrita à mão, que era inconfundível. Era a geleia de figo de Maria, guardada na memória e aparentemente esquecida no armário, um espectro doce e inesperado que voltava para assombrá-los. Ana retornou à mesa, segurando o pote com a mesma reverência de antes, e o depositou cuidadosamente no centro, ao lado do pão fresco, e usou uma colher pequena para servir um pouco da geleia no prato de José, que a olhou com a curiosidade típica dos 7 anos. O silêncio voltou, mas não era o silêncio da dor. Era o silêncio da expectativa. E João sentiu que aquele pote era uma bomba relógio emocional, que Ana estava prestes a detonar, e ele engoliu em seco, sentindo que aquela geleia não seria apenas um acompanhamento, mas, sim, um teste de fogo. João não resistiu. Sua voz saiu rouca, carregada de uma ponta de raiva mal resolvida, misturada com a confusão da saudade. Por que você serviu isso, Ana? Isso deve estar velho. Coisa de meses, se não anos. Ele tentou parecer firme, tentando retomar o controle da ordem que ela havia quebrado. Mas a merendeira o encarou com aqueles olhos de observação profunda. E a resposta dela veio tranquila, direta, sem o menor sinal de submissão.
mas com uma autoridade moral que o fez encolher na cadeira. Se você está sentindo que a verdade por trás daquele pote de geleia vai mudar tudo, forçando João a encarar não apenas a saudade, mas a negligência, você precisa se inscrever no Corações do Passado para garantir que não perderá um segundo dessa transformação. Ana deslizou o pote levemente sobre a mesa para que João o pudesse ver melhor, e continuou a falar com a mesma cadência serena, explicando o que era óbvio para ela, mas invisível para ele, preso em sua bolha de luto. Fazendeiro João, ela disse baixinho, para que apenas ele ouvisse a repreensão sutil. As coisas que são feitas com tanto amor e dedicação, como essa geleia da sua esposa, não podem ser jogadas fora. Elas merecem ser honradas, mas o que não pode acontecer é que elas fiquem presas e esquecidas num canto escuro, azedando com o tempo. A geleia está doce ainda, João, mas já está no ponto em que ela começa a fermentar se não for cuidada, se não for posta à luz. A palavra fermentar ecoou na mente de João como um soco, e ele compreendeu na hora que ela não estava falando da geleia, estava falando da vida deles, da memória de Maria que, de tão guardada, de tão intocada pelo medo de sentir, estava começando a azedar a vida da família, transformando o doce do passado em algo indigesto. Ele olhou para o pote e viu que o conteúdo estava ligeiramente efervescente, confirmando a verdade dura de Ana. O amor esquecido não apodrece. Ele fermenta. Ele sentiu o rosto esquentar de vergonha, percebendo o quão profundamente Ana enxergava a metáfora daquele esquecimento e como ela estava usando aquele objeto simples para forçar uma conversa sobre o estado real da Fazenda Imaculada, que não era sobre finanças ou lavoura, mas sobre a alma da casa. O cuidado, na visão de Ana, não era sobre manter a ordem, mas sobre garantir que o que era bom e valioso fosse consumido, experimentado e integrado ao presente, antes que se perdesse no tempo. João pegou uma colher e, com as mãos tremendo, levou uma porção da geleia à boca, sentindo a explosão doce, seguida pelo leve ardor da fermentação. E aquilo foi o sabor da sua própria negligência e da sua dor reprimida. E ele soube que precisava engolir aquele passado para começar a digerir o futuro que Ana estava forçando sobre ele. Ela o estava desafiando a provar a própria dor, mas com a promessa de que a doçura original ainda estava lá, bastava ele se permitir sentir. Ana observou o fazendeiro engolir em seco, com os olhos marejados por uma emoção que ele não ousava nomear, e soube que a primeira camada de gelo havia sido quebrada. Agora, ela precisava garantir que ele entendesse a urgência dessa digestão emocional, pois ela já havia descoberto um segredo ainda mais pesado, escondido no quarto das crianças, algo que Maria havia deixado e que, se revelado, forçaria João a admitir que sua esposa, antes de partir, já havia previsto o desmoronamento e tentado deixar um mapa de resgate. O que exatamente Maria havia escondido que revelaria a João o quanto ele estava atrasado na missão de cuidar da própria família? Esse segredo está guardado para o nosso próximo encontro. O silêncio que se instalou na cozinha depois que João engoliu aquela geleia fermentada era mais pesado que a terra encharcada da fazenda. Um silêncio que cheirava a culpa e a reconhecimento tardio. Ele permaneceu sentado, olhando para as próprias mãos, onde a doçura e o ardor da fruta esquecida ainda pareciam vibrar. E ele soube que a merendeira havia feito muito mais do que quebrar a ordem da sua casa. Ela havia estilhaçado a armadura de luto que ele havia construído em volta do próprio peito, e agora ele estava exposto. Ana percebeu que aquele era o momento crucial, a fratura exposta onde a dor de João finalmente estava disposta a receber o antisséptico, e ela não podia hesitar, pois o que ela havia encontrado no quarto das crianças era muito mais urgente do que um pote de geleia.
Ela se inclinou sobre a mesa e sua voz, agora ainda mais baixa e quase confidencial, cortou o ar sem ser agressiva, apenas inevitável, dizendo que o passado precisa ser comido, João, mas o futuro exige que a gente olhe para o presente com a verdade nas mãos. Eu não estava bisbilhotando, fazendeiro, eu estava limpando. E o que eu descobri não estava escondido de propósito, estava apenas soterrado, sufocado pela desordem que é o resultado natural da ausência de uma mãe, e você precisa entender que a sua esposa não era só a cozinheira ou a dona de casa, ela era o alicerce, e ela sabia que esse alicerce ia tremer. Ela estava se preparando para a queda e tentou deixar um mapa de resgate. O peito de João apertou, e ele levantou a cabeça, a confusão e a incredulidade marcadas em seu rosto, enquanto tentava processar a ideia de que Maria, em seus últimos dias, não estava apenas sofrendo, mas estava em uma missão de salvamento silencioso. Ele não conseguia conceber que sua esposa havia olhado para o futuro, enxergado a catástrofe que seria o luto dele e a negligência da casa, e havia trabalhado para impedir o desmoronamento. Se você está começando a sentir o peso da responsabilidade que Maria colocou nas mãos de Ana e quer saber o que exatamente essa mulher visionária deixou para trás, é sinal de que seu coração está vibrando na frequência dos corações do passado. Então, se inscreva agora, porque o que vem a seguir é a prova de que o amor, às vezes, é o planejamento mais cruel. Ana caminhou para a sala e retornou segurando nas mãos o objeto da discórdia, algo tão simples que parecia quase ridículo diante da gravidade da situação. Era a velha caixa de costura de Maria, aquela caixa de madeira gasta, com a tampa ligeiramente lascada, que ele via sempre no canto do quarto. João sentiu um nó na garganta ao reconhecer o cheiro sutil de tecido guardado e de lavanda que emanava da caixa, um cheiro que era, para ele, a própria essência de Maria. Ele a acusou com os olhos, mas Ana não se intimidou e explicou que encontrou a caixa caída atrás da cômoda dos meninos, e quando foi guardar, percebeu que ela estava pesada de um jeito estranho, não era peso de linha e agulha. Ela não conseguiu resistir à curiosidade, não por maldade, mas por puro instinto de preservação. E abriu a caixa, encontrando o que o fazendeiro havia deixado de procurar, a última carta e o último plano de Maria. A caixa de costura, João percebeu, era o esconderijo perfeito, pois ele jamais imaginaria que a mãe dos seus filhos transformaria um objeto de trabalho doméstico em um baú de emergência emocional, um local onde ela guardaria as instruções para ele sobreviver ao luto e, mais importante, para os filhos sobreviverem à ausência dele. Maria sabia que a dor o cegaria, e ela deixou o guia onde ele jamais pensaria em procurar. Ana pousou a caixa de madeira sobre a mesa de carvalho, bem ao lado do pote de geleia, e a justa posição dos dois objetos, o doce que fermentava e o plano de resgate silencioso, era a prova irrefutável da falha de João em cuidar do que era mais valioso. Ele sentiu o estômago revirar ao perceber que Maria havia tido o discernimento para preparar a comida da alma dele, antes mesmo de saber que estava doente. O que havia ali dentro não eram notas de banco ou testamentos formais, mas uma série de envelopes lacrados, organizados meticulosamente por data e por necessidade, pequenos bilhetes escritos à mão, instruções para cuidar das crianças em certas épocas do ano, lembretes de promessas esquecidas e, o mais doloroso de tudo, cartas direcionadas a ele, cartas de despedida que ela havia escrito com a precisão fria de alguém que sabia que o tempo estava se esgotando. João esticou a mão trêmula para a caixa, mas recuou, como se o objeto estivesse pegando fogo. Ele temia o que estava escrito, temia o julgamento silencioso de Maria, e mais ainda, temia a verdade que Ana, a merendeira forasteira, tinha nas mãos,
que ele não era o cuidador resiliente que pensava ser, mas sim a criança perdida, e Maria havia deixado o mapa para a salvação dele nas mãos de uma estranha. Ana olhou para o fazendeiro. Seu olhar era de profunda compaixão e determinação, e ela pegou o primeiro envelope, aquele que estava no topo da pilha, com a letra de Maria desenhada nele, e disse que a primeira instrução, João, era a mais urgente, aquela que ela pedia que você fizesse assim que a dor se tornasse insuportável. Mas o que estava escrito ali era algo que o fazendeiro havia negligenciado por meses. Um pedido desesperado que agora, revelado, forçaria ele a encarar quem ele realmente tinha se tornado. O que Maria havia escrito no envelope que Ana estava prestes a abrir e que tinha o poder de mudar a vida dos filhos para sempre. A resposta está nos aguardando no próximo mergulho do Corações do Passado. João não conseguia mover um músculo, paralisado pela expectativa e pela vergonha de ser exposto por uma mulher que já estava morta, mas que, de alguma forma, ainda estava ali, naquele envelope. Ana, com a calma de quem maneja algo sagrado e perigoso, rompeu o selo de cera que Maria havia colocado, liberando aquele cheiro familiar e doloroso de papel antigo e esperança desfeita. O fazendeiro prendeu a respiração enquanto Ana desdobrava a folha. Ele reconheceu de imediato a caligrafia firme de Maria, aquela letra bonita e arredondada que escrevia a lista de supermercado, e agora escrevia o mapa da salvação dele. A primeira instrução, a mais urgente, não era sobre dívidas da fazenda, nem sobre o futuro da colheita, mas sim sobre o futuro do filho deles. E Maria foi direta, sem rodeios ou carinho excessivo. Leia para mim, dizia a nota, um pedido direto e cortante que penetrou o silêncio da cozinha. Olhe para José, João. Eu sei que a dor dele é diferente da sua, mas ele está tentando ser você. E você não está pronto para ser a rocha que ele pensa que você é. A acusação explodiu na cabeça de João, porque era a verdade que ele vinha ignorando com todo o seu esforço. E, de repente, ele viu a imagem de José, o menino de 10 anos, andando pela casa com os ombros encurvados, sempre tentando imitar o estoicismo do pai, carregando um peso que não era dele, tentando ser o homem da casa para que o pai pudesse continuar sendo a sombra. Maria havia previsto que João não teria forças para enxergar a dor silenciosa do primogênito, o filho que era o espelho de seu próprio luto negligente, e ela continuou, fria e precisa, ordenando que ele parasse de procurar conforto na solidão e observasse como José parou de rir, parou de inventar histórias e passou a se comunicar apenas com monossílabos, porque ele achava que ser homem significava ser calado. Ana parou de ler e olhou diretamente para João, e seu olhar era a confirmação de que Maria estava certa. Ela disse: "Que sim, fazendeiro, é isso que eu tenho visto todo dia no refeitório. José sentado sozinho na ponta da mesa, recusando a merenda doce, sempre sério demais, tentando ser adulto. E eu sabia que não. Era apenas luto de criança, era a imitação exata da sua dor. Mas Maria, com sua sabedoria que transcendia a morte, não apenas diagnosticou o problema, ela deu o remédio. Vá agora, dizia a segunda, parte do bilhete, e sente-se com ele no lugar favorito de vocês, e conte a ele a história de quando você era pequeno e tinha medo de tempestade. E chore, João, chore com ele. Chore na frente dele, para que ele saiba que um homem pode sentir falta e chorar, e ainda assim ser forte." O fazendeiro estremeceu, porque Maria estava pedindo a coisa mais difícil para ele, ser vulnerável. Não era apenas cuidar do filho, era desmantelar a fachada de dureza que ele havia construído como um muro contra a dor. A merendeira, que era para ser apenas a cozinheira, agora era a mensageira do plano de cura de sua esposa, e João percebeu com um pavor gelado que Ana não era apenas uma ajuda.
ela era a peça-chave para o seu resgate. Ele se levantou e cambaleou, sentindo o corpo pesado com o peso da negligência. E a verdade era que ele temia mais a ternura do que a dor. Ele tinha medo de chorar e desmoronar de vez. Mas a carta de Maria era um comando inegociável. E Ana estava ali para garantir que ele cumprisse. Se você está sentindo a urgência desse reencontro e entende que a verdadeira força de um homem está em sua capacidade de sentir, então se inscreva no Corações do Passado, porque a jornada de João para reconquistar a confiança do filho está apenas começando, e ela é cheia de armadilhas emocionais que Maria preparou. Ana devolveu o primeiro envelope à caixa e o silêncio voltou a pesar, mas agora era um silêncio cheio de trabalho a fazer. Eles ainda tinham mais de 10 envelopes, cada um guardando uma instrução que Maria havia planejado para o futuro, para os aniversários, para as dificuldades financeiras e para a reconstrução lenta e dolorosa da família. A merendeira, então, estendeu a mão e pegou o segundo envelope no fundo da caixa, um que não estava datado para os filhos, mas marcado com uma única palavra em letras grandes e dramáticas, uma palavra que paralisou João com um medo que ele não sentia desde o dia do enterro. Ele mal conseguiu sussurrar o que estava escrito, mas Ana leu em voz alta, e o que Maria havia deixado ali era uma ameaça e uma promessa. O segundo envelope de Maria, aquele que Ana segurava com a ponta dos dedos, estava marcado com a palavra o preço. O que Maria achava que João deveria pagar para recomeçar e quem mais estava envolvido neste custo emocional. O que essa caixa de costura ainda revelará sobre a vida secreta e o planejamento minucioso de Maria. Você só vai descobrir se continuar conosco no próximo mergulho do Corações do Passado, porque o preço da ressurreição emocional pode ser mais alto do que o luto. O segundo envelope, aquele com a palavra o preço, escrita em letras quase agressivas, era o que mais assustava João, não por conter uma cobrança financeira, mas porque ele sabia que Maria só usaria aquele termo para se referir a algo que ele havia quebrado e precisava consertar com dor e sacrifício. Ele já sentia o gosto amargo da culpa, antes mesmo de Ana deslizar o dedo sob o selo, e seu corpo se inclinou instintivamente para longe, como se o papel pudesse queimar, revelando o inventário exato de todas as suas falhas conjugais. Ana, no entanto, não demonstrou o menor receio em tocar a correspondência macabra, e a luz fraca da sala capturou a seriedade em seus olhos, agora completamente absorvidos pela missão de Maria. E ela já não era a merendeira simples que ele havia contratado, mas sim a guardiã do testamento emocional de sua esposa. E João se sentia submetido a uma autoridade que transcendia a lógica da fazenda, uma autoridade vinda do além. Ele tentou argumentar, falando que talvez fosse melhor cumprir o primeiro mandamento, o de chorar com José, antes de abrir o envelope da penitência, mas Ana balançou a cabeça, firme, dizendo que o tempo de Maria era inegociável. Ele a observou rasgar a borda com precisão, revelando uma única folha dobrada, que para o alívio momentâneo de João, parecia ter apenas poucas linhas. Mas ele sabia que no universo de Maria, quanto menor o texto, mais devastador o significado. E ele prendeu a respiração, esperando que ela o acusasse de ter valorizado mais a terra do que o lar, de ter se calado demais, de ter deixado o amor esfriar lentamente no inverno. Do casamento, mas a voz de Ana cortou o silêncio pesado da sala, lendo a instrução que era dirigida não apenas a João, mas, de certa forma, a ela também. Maria começou sem rodeios, dizendo que o preço que João precisaria pagar para ter a família de volta não era dinheiro, nem tristeza, mas sim visão. E ele precisava começar a enxergar as pessoas que estavam tentando ajudá-lo, mas que ele insistia em manter como funções,
como robôs de serviço, e que ele havia trazido uma mulher de trabalho para dentro de sua casa, mas não havia se dado ao trabalho de olhá-la. E a exigência era clara. João, eu quero que você veja a Ana. Aquelas palavras trouxeram um choque tão forte que João deu um passo para trás, sentindo o sangue gelar, porque ele percebeu que Maria não havia falecido sem antes desmantelar completamente a sua barreira de fazendeiro estoico. E ele havia se acostumado a tratar Ana como um fantasma eficiente, um ser sem história ou sentimentos, que aparecia para resolver os problemas da casa e desaparecia de volta para sua própria vida invisível quando o dia terminava. Maria continuou, explicando que o preço para o recomeço era a humanidade, e João precisaria desfazer a ilusão de que podia comprar o afeto e o cuidado com um salário, e que a verdadeira ajuda que Ana estava oferecendo não podia ser medida em horas de trabalho, mas em presença e em renúncia. E ele precisava reconhecer que ela era uma mulher que tinha tido a sua parcela de dor, e que a aceitação dela, de cuidar de sua prole, era um ato de coragem, e não apenas uma transação comercial. O fazendeiro engoliu em seco, porque o espelho que Maria estava segurando o obrigava a ver o preconceito social embutido em seu tratamento, e ele percebeu o quanto era fácil para ele ser arrogante, achando que o dinheiro resolvia todas as questões da vida, ignorando o sacrifício pessoal de uma merendeira que provavelmente estava perdendo suas próprias horas de descanso para manter a ilusão de normalidade em sua casa. Se você entende que o verdadeiro preço da cura está na humildade e na capacidade de enxergar a dor alheia, então se junte a nós e se inscreva no Corações do Passado, porque essa jornada de João para ser um homem melhor vai apertar o seu coração. Ana, por sua vez, sentiu uma onda de calor subir pelo rosto ao ouvir seu nome e sua condição de vida serem reveladas com tanta clareza pela falecida esposa, e ela abaixou o envelope, tentando disfarçar o tremor em suas mãos, pois Maria tinha rompido a bolha de invisibilidade que ela havia cultivado por anos, e a merendeira sentiu que o seu segredo, o de ser uma mulher que se contentava em ser útil, mas jamais amada ou vista, estava sendo exposto e confrontado. Ela sabia que a vida de trabalho árduo a havia ensinado a se mover pelas cozinhas e refeitórios sem fazer barulho, a se tornar quase parte da mobília, pois era mais seguro não ser notada, já que o olhar dos outros sempre vinha, carregado de julgamento ou desconfiança. Mas Maria havia olhado através de tudo isso, vendo a força silenciosa e a resiliência que ela carregava sob o avental simples. O texto de Maria então virou a chave. A parte mais difícil do preço, ao dizer que João precisava parar de se preocupar apenas com o luto dos filhos e começar a se preocupar com a pessoa que estava ali limpando a sujeira e costurando os pedaços da família, e o preço era simples. Ele precisava respeitar o tempo de Ana, perguntar sobre o seu dia e, acima de tudo, tratá-la como uma parceira na criação dos filhos e não como uma empregada substituível. Quando João levantou os olhos, ele finalmente viu Ana. Ele notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos que ele nunca tinha percebido, a forma como ela segurava o papel de Maria com uma reverência que ele não entendia, e ele viu que ela não estava ali por pena, mas por um propósito que Maria havia costurado antes de partir, e essa visão momentânea lhe trouxe um medo diferente. O medo de perder não apenas a mãe dos seus filhos, mas também a única alma viva que parecia entender o mapa da sua dor. Mas a última linha do envelope. O preço fez com que o corpo de João perdesse todo o seu peso, e a merendeira também empalideceu ao ler o comando final de Maria, que transformava completamente a natureza de seu acordo e revelava a profundidade do planejamento da esposa, e que exigia de João uma atitude que ele jamais cogitaria em sã consciência. João, o preço final é este. Quero que você pergunte a
Ana, por quanto tempo ela está disposta a deixar a própria vida de lado para viver a nossa, e ofereça a ela uma estabilidade que ela nunca teve. O que Maria estava exigindo que João oferecesse à merendeira era apenas um aumento de salário, ou o preço exigido era o de um lugar permanente, um título de família que mudaria a vida de ambos para sempre. Você não pode perder o próximo mergulho no corações do passado, porque Maria estava jogando com o futuro de Ana, e o fazendeiro estava prestes a receber a proposta mais chocante de sua vida. O peso daquele envelope era agora insuportável, não por causa do papel em si, mas pela exigência que Maria havia colocado sobre eles, uma chantagem emocional que forçava João e Ana a encararem um futuro que a razão jamais permitiria, porque ela não estava pedindo que ele pagasse um salário maior, mas sim que ele entregasse a única coisa que um viúvo em luto não podia oferecer: a promessa de permanência e a chave da sua casa e da sua vida, e Ana tremia ao lado dele, pois ela sabia que a estabilidade que a falecida esposa havia prometido era o antídoto para todos os anos de invisibilidade e trabalho temporário que haviam definido a sua existência. João sentiu o coração bater no ritmo da negação, o sangue subindo para as têmporas em uma revolta silenciosa, e ele pensou que Maria havia finalmente cruzado a linha do aceitável ao tentar do túmulo forçar uma segunda vida conjugal sobre ele, e ele considerava rasgar o papel, jogar fora aquela imposição absurda, porque como ele poderia olhar para a merendeira simples e oferecer a ela um lugar permanente, um título que lhe daria direitos e voz dentro da casa, sendo que ele ainda estava dormindo com a camiseta da esposa falecida e sentindo o perfume dela no travesseiro. O fazendeiro tentava desesperadamente encontrar uma brecha na lógica de Maria, buscando uma maneira de satisfazer a exigência do cuidado sem se comprometer com a ideia de uma nova família, porque ele não conseguia conceber a ideia de ligar o seu nome ao de Ana, a merendeira da escola, temendo o julgamento da cidade e, pior, o julgamento silencioso de sua própria consciência que gritava fidelidade à mulher que havia partido, e o dilema o paralisava, forçando-o a encarar Ana, que parecia tão desolada quanto ele. Ana, por sua vez, estava imersa em uma confusão que misturava vergonha e uma faísca perigosa de esperança, porque ela estava acostumada a desejar pouco da vida, a aceitar o trabalho duro e a solidão como seu destino inevitável. E agora, de repente, Maria, a mulher que ela admirava de longe, estava lhe oferecendo uma fundação, um chão sólido para construir a vida que ela nunca teve. E o medo era tão grande quanto a tentação, pois ela sabia que aceitar esse presente exigiria que ela deixasse de ser a sombra e começasse a ser vista. A merendeira interpretou o silêncio atordoado de João como um sinal de revogação, e ela abaixou a cabeça, sentindo-se humilhada por ter permitido que um sonho tão grande e impossível tomasse forma em sua mente. E ela mentalmente se preparou para a inevitável rejeição, esperando que João lhe oferecesse um aumento de salário como compensação, um consolo pequeno que ela aceitaria para manter a dignidade e a utilidade, a única coisa que ela sabia oferecer ao mundo. João percebeu o movimento de retração de Ana, a forma como ela se preparava para recuar para a sua posição de invisibilidade, e ele soube que precisava agir rápido, não apenas para cumprir a ordem final de Maria, mas porque o fantasma da solidão, aquele que o espreitava desde o enterro, lhe apertou a garganta com a ideia de que, se Ana fosse embora, ele e os filhos afundariam de vez no caos, e o fazendeiro sentiu que precisava engolir o orgulho e o luto, por um instante, para garantir a sobrevivência. Ele releu a linha. Quero que você pergunte a Ana por quanto tempo ela está disposta a deixar a própria vida de lado para viver a nossa, e ofereça a ela uma estabilidade que ela nunca teve.
E João entendeu que Maria não estava pedindo um pedido de casamento formal, mas sim um compromisso de tempo indefinido, uma promessa de que ela não seria descartada assim que a crise passasse. E o fazendeiro percebeu que essa era a única maneira de conseguir que Ana investisse sua alma na criação de seus filhos. Se você já teve que tomar uma decisão que colocava o seu futuro contra a sua memória, então você entende a dor de João, e se você quer acompanhar como ele vai honrar o pedido da esposa sem trair o seu próprio coração, precisa se inscrever agora no Corações do Passado e curtir este vídeo, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre afeto e transação. A voz de João saiu rouca, quase inaudível, mas carregada de uma gravidade que fez Ana erguer os olhos, e ele evitou o termo estabilidade que cheirava a casamento forçado e substituiu por algo que parecia mais próximo de um acordo de trabalho, mas que na verdade era uma proposta de vida. E ele perguntou, com a voz falhando: Ana, eu sei que você tem a sua própria vida, os seus afazeres, o seu futuro, mas os meus filhos precisam de uma base, de algo que não seja temporário. Então, me diga com honestidade, por quanto tempo você estaria disposta a se comprometer com a nossa casa, a se dedicar a este lugar como se fosse o seu, sem data para terminar? O fazendeiro viu a cor voltar lentamente ao rosto de Ana, e a pergunta, embora disfarçada em termos de utilidade, era o que Maria havia exigido, e o silêncio que se seguiu foi tão longo que João pensou que ela iria apenas pegar o dinheiro e correr, assustada com a imensidão da responsabilidade que estava sendo jogada em suas costas. Ana não hesitou como João esperava, porque aquela era a primeira vez na vida que alguém lhe oferecia um horizonte aberto, e a merendeira, olhando nos olhos cansados do fazendeiro, não viu mais o homem arrogante, mas sim o pai desesperado, e a sua resposta foi simples, direta e devastadora, porque ela disse apenas: pelo tempo que for preciso, João, eu fico. E foi nesse momento de rendição silenciosa que João finalmente entendeu a peça final do jogo de Maria. O preço não era apenas o respeito, não era apenas o tempo, não era apenas a estabilidade financeira. O preço final era o sacrifício mútuo, a exigência de que Ana abrisse mão de seu silêncio e que João abrisse mão de seu luto solitário. E o fazendeiro, em um impulso que ele jamais saberia explicar, fez algo que selou o acordo de forma irrevogável, algo que mudou para sempre o status de Ana na fazenda e na sua vida. Ele estendeu a mão para a merendeira e, sem dizer mais uma palavra, fechou o envelope, mas não para guardá-lo, e sim para lhe entregar o papel dobrado. O que João colocou nas mãos de Ana era um contrato, ou era um símbolo que confirmava o lugar dela, não mais como empregada, mas como a guardiã oficial do seu futuro e da sua família? O próximo mergulho no Corações do Passado vai revelar a nova e chocante dinâmica desse relacionamento. E você não pode perder. Aquele papel dobrado não era um contrato de trabalho e nem mesmo uma promissória de valor, mas algo muito mais íntimo e devastador. Era a lista original de Maria, escrita à mão, enumerando as tarefas diárias, mas no topo da folha, a esposa falecida havia desenhado um pequeno sol e escrito com firmeza: esta é a autorização para que Ana seja o alicerce, o coração que pulsa, onde o meu parou, e João entregou à merendeira não um emprego, mas uma investidura, um mandato emocional irrefutável que a colocava no centro da sobrevivência daquela família. E ao ver a caligrafia de Maria, Ana soube que aquele compromisso ia muito além de salários ou horas, era uma dívida de alma. Ana sentiu o calor do papel em sua mão e pela primeira vez na vida não se sentiu apenas útil, mas escolhida, e aquela pequena folha amassada valia mais do que o envelope recheado de dinheiro,
porque significava que Maria, a mulher que ela admirava de longe, havia lhe dado permissão para preencher um vazio que parecia impossível de tocar, e ela guardou o papel no bolso do avental, sentindo o peso daquela responsabilidade, mas também a leveza de um propósito que finalmente era reconhecido por alguém que importava: o silêncio. Na fazenda, nos dias seguintes, não era mais o silêncio pesado do luto, sem solução, mas um silêncio carregado de reorganização. E Ana assumiu o comando com a quietude e a eficiência de um maremoto, controlado, impondo rotinas onde antes havia apenas caos, e as crianças, acostumadas à flutuação de suas vidas após a perda, reagiram à estabilidade de Ana como plantas que finalmente encontram a luz. Eles testavam, resistiam, um pouco, mas depois se aninhavam na previsibilidade do café na hora certa e da roupa limpa separada. João observava essa nova dinâmica de longe, inicialmente aliviado porque a máquina da casa voltava a funcionar, mas logo intrigado, porque a promessa de permanência desnudou a merendeira de seu status de prestadora de serviço temporário. E ele começou a ver, não a funcionária, mas a mulher que havia se sacrificado por eles, a força invisível que não se queixava das madrugadas ou da sujeira, e o fazendeiro se pegou notando a linha fina de cansaço sob os olhos dela, o jeito firme como ela segurava a mão de seu filho mais novo. A distância entre eles, contudo, permanecia intacta, uma muralha de respeito profissional e de luto não resolvido. E eles só se encontravam formalmente para tratar das necessidades da fazenda ou das crianças. Mas Ana agora andava com uma autoridade silenciosa, uma gravidade conferida pela lista de Maria, e João não conseguia mais dar ordens. Ele apenas fazia pedidos, e a diferença sutil nessa mudança de vocabulário pesava como chumbo em sua consciência. Se você já se viu em uma situação em que precisou abaixar a guarda e reconhecer o valor de alguém que você havia subestimado, você entende a jornada de João. E se você está sentindo a emoção desse recomeço forçado, não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no Corações do Passado, porque esse relacionamento complexo está apenas começando a se aprofundar. E há segredos de Maria que ainda precisam ser revelados. Ana, por sua vez, estava imersa em seu trabalho, encontrando conforto na repetição das tarefas, mas a sua alma operária estava sendo desafiada pela intimidade involuntária com os filhos de Maria, e ela começou a perceber que o trabalho dela não era só limpar e cozinhar, mas ser o ponto focal que absorvia a dor dos pequenos. E ela viu que o menino mais velho, José, se isolava nos cantos, e o fazendeiro viúvo estava tão cego pelo próprio sofrimento que não via a dor camuflada do filho. Foi uma noite, voltando da estufa com uma lanterna, que João a encontrou sentada na escada da varanda, observando as estrelas, e o que mais o atingiu foi que ela não estava fazendo nada, apenas estando o que era. Uma raridade para a merendeira que estava sempre em movimento, e ele percebeu que ela tinha se dado 5 minutos de folga para respirar o ar fresco, um momento de solidão para realinhar a sua própria vida que havia sido totalmente subsumida pela deles. João hesitou, quase voltando para o escritório, mas o impulso de agradecimento, uma gratidão que o dinheiro não podia expressar, o reteve, e ele se aproximou, quebrando a regra não dita do distanciamento, e apenas disse com a voz baixa e tensa: "Ana, as crianças estão melhores, muito melhores." E Ana apenas assentiu, sem olhar para ele, protegendo sua bolha de paz. A resposta dela não veio em palavras, mas em um balançar de cabeça que dizia: "Eu sei, é por isso que estou aqui", e aquele breve contato visual que durou apenas um instante antes de ela se levantar e voltar para a cozinha como se o momento nunca tivesse existido, foi a primeira rachadura no muro que separava o patrão e a guardiã.
E, como sempre acontece nas grandes histórias de perda, o passado tinha mais uma carta na manga. Enquanto organizava os papéis de Maria, tentando achar uma apólice de seguro que ela havia mencionado, João encontrou, escondido atrás de um livro de receitas manchado, um pequeno bilhete que não estava endereçado a ele, mas sim a Ana, e a caligrafia de Maria era a mesma da lista de tarefas, mas o conteúdo era muito mais pessoal e enigmático. João abriu o bilhete com as mãos tremendo, sentindo-se um intruso no diálogo final de duas mulheres que ele mal compreendia. E o que Maria escreveu era curto, mas poderoso o suficiente para fazer o sangue do fazendeiro gelar, forçando-o a reavaliar toda a sua percepção da merendeira. Ana, o sol não brilha para você no passado, mas você é a única que sabe a verdade sobre a minha dor. E é por isso que você tem que ficar. E a menção a uma verdade compartilhada e a uma dor desconhecida levanta a questão. O que Maria e Ana tinham em comum que João jamais soube? E qual é o segredo que a merendeira carrega que a torna indispensável? Você precisa assistir ao próximo mergulho no Corações do Passado para desvendar esse enigma que pode mudar para sempre a relação entre João e Ana. Aquele bilhete não era apenas um pedaço de papel. Era a prova final de que João nunca soube quem Maria realmente era. E o cheiro fraco de lavanda que subiu do papel fez o viúvo sentir-se um estranho dentro da própria casa, percebendo que sua esposa tinha uma vida secreta, uma dor que ela só confiava à merendeira silenciosa que ele havia contratado por pura necessidade. A frase Ana, o sol não brilha para você no passado, mas você é a única que sabe a verdade sobre a minha dor. Repetia-se na mente de João como um disco arranhado, e ele passou as horas seguintes na sala, olhando para a fazenda pela janela, mas sem realmente ver nada, apenas tentando encaixar a imagem da esposa sorridente que ele amava com a mulher quebrada, que confidenciou seus segredos mais profundos a uma pessoa que na superfície era apenas uma funcionária. Se você está sentindo a pontada da ignorância e a urgência de descobrir o que estava realmente acontecendo sob o telhado daquela fazenda, e se o mistério por trás da lista de Maria e do bilhete de Ana te fisgou, não deixe de clicar no botão de inscrição agora mesmo para continuar seguindo essa jornada no Corações do Passado, porque a verdade que Maria guardou pode ser mais devastadora do que João imagina. O peso daquele bilhete era um fardo silencioso, e ele agora observava Ana com uma lente totalmente nova, procurando nos olhos dela a resposta para o enigma, mas a merendeira mantinha a sua rotina com uma precisão quase robótica. Cozinhava, limpava, cuidava dos filhos, e a sua expressão era uma máscara impenetrável de trabalho e dedicação. João percebeu que Ana não estava apenas executando tarefas. Ela estava guardando um tesouro de memória e confidência, e a lealdade que ela demonstrava a Maria era tão profunda que ele sentiu uma inveja corrosiva, sabendo que ele, o marido, tinha sido excluído dessa intimidade final. E ele começou a se perguntar: qual dor é essa que uniu duas mulheres tão diferentes em um pacto de silêncio? Ele tentou revisitar os poucos encontros que ele sabia que Maria e Ana tiveram nas reuniões de pais, na cantina da escola, mas não encontrou nada que sugerisse uma amizade profunda. E isso só tornava o bilhete mais ameaçador, pois implicava que a conexão entre elas era baseada em algo proibido ou em um sofrimento que Maria temia revelar ao próprio marido. Em uma tarde, enquanto Ana passava as camisas de José, o filho mais velho, João parou na porta da lavanderia, buscando uma oportunidade para testar o terreno, sem revelar que tinha lido o bilhete. E ele notou que Ana estava cantarolando baixinho uma melodia antiga, algo que ele reconheceu como sendo uma das músicas favoritas de Maria, e o corpo de João reagiu antes que ele pudesse pensar.
Ele pigarreou, e Ana parou de cantarolar imediatamente, voltando à postura formal. E João sentiu o constrangimento subir, mas ele tinha que prosseguir, e ele perguntou, de forma casual demais: Ana, a Maria costumava falar muito com você sobre como se sentia nos últimos tempos? E o olhar dela, que antes estava fixo no ferro de passar, subiu lentamente até encontrar o dele, e havia algo frio ali, uma muralha de proteção. A resposta dela veio monossilábica, protegendo a verdade. Ela falava o necessário, seu João, sobre as crianças e sobre a fazenda. E João sabia que ela estava mentindo, ou pelo menos omitindo a parte mais importante, a verdade sobre a dor. E o fato de ela proteger esse segredo com tanto afinco reforçava sua importância. João sentiu uma onda de frustração, porque a merendeira que ele havia trazido para cuidar de sua família era agora a única ponte para entender a esposa que ele perdeu. E Ana, a guardiã do segredo, estava determinada a manter essa ponte bloqueada, tratando a memória de Maria como um tesouro que não pertencia ao viúvo. O fazendeiro percebeu que não adiantaria tentar a tática da casualidade. Ele precisava de uma alavanca emocional, algo que a forçasse a se abrir, e nesse momento de desespero e curiosidade, ele se lembrou do contexto da mão do filho mais novo, a única vez que Ana tinha demonstrado uma vulnerabilidade emocional intensa, e ele sabia que teria que usar os filhos de Maria para descobrir o que Maria havia escondido. A verdade é que Ana não revelaria a verdade por dinheiro ou por ameaça, mas ela faria qualquer coisa pelas crianças, e João sabia que o próximo passo exigiria uma manipulação emocional que ele detestava, mas a ânsia de saber o que Maria sofreu e por que ela o excluiu era maior do que sua ética, e ele se perguntou o que aconteceria se ele colocasse a própria dor e a dos filhos em xeque, forçando Ana a escolher entre proteger o segredo de Maria e proteger o bem-estar dos meninos que ela tinha prometido cuidar. Ele teria que esperar para ver, mas o coração do fazendeiro já estava em pedaços. João carregava a culpa da tática suja que ele estava prestes a usar, sabendo que forçar Ana a quebrar a confiança de Maria, usando o amor dela pelas crianças como arma, era a atitude mais baixa que ele já tinha tomado. Mas o fazendeiro sentia-se na beira de um abismo, onde a única luz era a verdade que Ana protegia, e ele não podia mais viver na ignorância sobre a dor da esposa. Ele esperou o momento ideal, o final da noite, quando o silêncio pesado da fazenda costumava amplificar todos os sentimentos, e encontrou Ana na cozinha, limpando a louça com aquela concentração monástica que ela tinha para o trabalho. E João ficou observando a merendeira por um instante, notando como as mãos calejadas dela eram, ao mesmo tempo, fortes e delicadas ao segurar o copo que Maria usava para beber água. João se aproximou, e o som da bota no piso de cerâmica quebrou o ritmo do trabalho de Ana, fazendo-a parar e se virar, e a expressão dela era de cansaço. Mas os olhos estavam alertas, como se ela soubesse instintivamente que o fazendeiro não estava ali para falar sobre o jantar. Ele dispensou rodeios e foi direto ao ponto mais sensível, usando a dor dos filhos. Ana, o José não consegue dormir direito. Ele fica perguntando se a mãe está brava com ele, e o garoto ainda está guardando o carrinho que a Maria prometeu consertar, e se ele soubesse que a mãe estava triste, talvez ele pudesse começar a aceitar o que aconteceu. A merendeira apertou o pano de prato nas mãos, e João viu a luta interna no rosto dela. O dilema entre a promessa feita à amiga e a realidade crua do sofrimento dos órfãos. E ele continuou a martelar, com a voz embargada de uma dor que era meio fingida, meio real. A Maria não nos deixou uma carta, Ana. Não nos deixou um adeus, mas ela deixou você com um segredo. E se esse segredo está doendo nela, está doendo neles. João se aproximou ainda mais, baixando a voz até
que fosse quase um sussurro, cheio de desespero. Eu te pedi para cuidar deles, Ana, e você está fazendo isso melhor do que eu faria. Mas como eu posso cuidar do coração deles se eu... Não sei o que partiu o coração da mãe deles. O que você sabe, Ana, não é só sobre a Maria, é sobre o futuro desses meninos. Ele viu a muralha de Ana começar a ceder, o que o dinheiro não compraria, o que a ameaça não conseguiria. A dor dos filhos estava quebrando, mas antes que ela pudesse falar, a merendeira revidou, e a voz dela era baixa, mas carregada de uma autoridade que pegou João totalmente desprevenido. E o que partiu o coração dela, seu João, não foi a falta de adeus, e sim a falta de presença. E a senhora Maria não me pediu para guardar um segredo dela. Ela me pediu para guardar a verdade dela. E eu me pergunto, olhando para o Senhor, se o Senhor está realmente pronto para encarar o que Maria estava tentando proteger ao escrever aquele bilhete. A acusação sutil era um choque elétrico para o fazendeiro, e ele sentiu a garganta secar, percebendo que a verdade não era apenas sobre o sofrimento de Maria, mas, sim, sobre a causa desse sofrimento, e que ele poderia ser o centro da dor da esposa. E se você chegou até aqui, é porque o destino dessa família está te prendendo. Então fortalece nosso canal e clica no botão de inscrição agora, porque a verdade que João está prestes a ouvir pode destruir o passado que ele pensava conhecer. João cambaleou para trás, atingido, e exigiu, não mais com o tom de súplica, mas de pânico: Ana, pelo amor de Deus, me diga se eu fui o motivo da tristeza dela, se eu a fiz sofrer ao ponto de ela precisar de uma merendeira da escola para desabafar. Ana manteve o olhar fixo no dele, e o peso daquele silêncio durou uma eternidade, até que ela suspirou, um som profundo de quem carrega um fardo muito pesado, e ela começou a se mover lentamente, virando-se para a gaveta onde guardava o pano de prato, mas tirando de lá um pequeno embrulho de tecido amassado, guardado com zelo. Ela não disse mais nada, apenas estendeu o embrulho para João, e o toque das mãos dela era frio e definitivo, e o fazendeiro aceitou o objeto, sentindo o tecido macio e familiar, e antes que ele pudesse desenrolar o pequeno tesouro, Ana o avisou com uma voz que parecia vir de um lugar distante, cheio de tristeza. O que o Senhor vai descobrir agora não vai trazer a Maria de volta, seu João, mas vai te mostrar a Maria que o Senhor nunca enxergou, e talvez o Senhor prefira não ter perguntado. O pequeno embrulho parecia pesar 1 tonelada nas mãos de João, e ele sabia que ali estava a chave. Para a paz ou para a destruição de todas as suas memórias, e a pergunta que ecoava na sua cabeça era: o que Maria confiaria à merendeira, algo embrulhado, mais íntimo e perigoso do que o próprio bilhete de despedida? O pequeno embrulho parecia queimar as pontas dos dedos de João, um peso de chumbo disfarçado em tecido macio, e a última frase de Ana congelou o ar entre eles, transformando a verdade em uma substância densa e perigosa que ele não conseguia respirar. Ele hesitou, os olhos fixos no nó frouxo que segurava o segredo, sabendo que desfazer aquele laço não era apenas abrir um pacote, mas sim rasgar o véu de uma vida inteira de certezas. E o medo de que a Maria que ele conhecia fosse apenas uma invenção dele paralisava cada músculo de seu corpo forte. Ana apenas observava, quieta e implacável, permitindo que a pressão do momento fizesse seu trabalho. Com um tremor quase imperceptível, João finalmente puxou a ponta do tecido, revelando o conteúdo cuidadosamente escondido. E o que ele encontrou não era uma carta de adeus ou um testamento financeiro, mas sim um objeto inesperadamente simples. Um pequeno pássaro de madeira, esculpido de forma detalhada, com as asas em pleno voo, mas estranhamente inacabado, como se a mão que o criou tivesse sido interrompida no meio do movimento.
O fazendeiro virou o objeto na palma da mão, franzindo o senho, e a confusão substituiu o medo por um breve segundo. Por que Maria teria guardado isso? E por que a merendeira simples, Ana, teria dado tanta importância a um artesanato inacabado? Ele esperava por evidências de dor ou traição, por um motivo grandioso para a partida dela, e receber um pedaço de madeira como resposta parecia um insulto à seriedade daquele luto. João ergueu o pássaro, quase pronto para questionar se Ana estava zombando dele com aquela relíquia infantil. Mas a merendeira, antecipando o desprezo, deu um passo à frente e apontou para os detalhes minúsculos das penas esculpidas com uma precisão que traía o talento escondido da falecida. Ana explicou com a voz grave e sem espaço para contestações. A Maria passou noites e noites trabalhando nessa madeira. Seu João, ela me dizia que quando estava com o formão na mão, ela sentia que podia respirar, que o mundo dela era maior do que a cerca da fazenda. E ela me pediu para guardar isso, porque era o pedaço dela que ela não queria que ninguém visse. Principalmente quem não enxergava nela nada além de uma esposa ou uma mãe. A ficha caiu para João com a força de um soco no estômago. Maria, a mulher que ele acreditava conhecer intimamente, tinha uma paixão secreta, um desejo de criação e expressão que ele jamais havia notado. E aquela peça inacabada não era só um pássaro de madeira. Era o símbolo físico de todas as aspirações que ela havia enterrado para caber no molde da vida que ele tinha construído para ela. O viúvo percebeu que a ausência de um adeus era menos dolorosa do que a presença silenciosa daquela verdade. E se você está sentindo esse nó na garganta com a dor da descoberta tardia, não perca mais um minuto e se inscreve agora no canal Corações do Passado, porque a história dessa família precisa da sua atenção para ser contada até o fim. O fazendeiro baixou a cabeça, sentindo um abismo de culpa se abrir sob seus pés, e sua voz saiu rouca quando ele perguntou: "Por que você, Ana? Por que ela confiaria esse pedaço de alma a você, uma pessoa que ela conheceu na cantina da escola, e não ao homem que dividia a cama com ela?" A resposta de Ana foi a estocada final, simples e brutal. "Porque eu não a julguei, seu João. Eu apenas a escutei, e eu não pedia que ela fosse diferente para que eu pudesse amá-la. Para mim, ela era só Maria, a talentosa, e não a esposa do fazendeiro, e ela me disse que só conseguia se sentir ela mesma quando me mostrava os pedaços que o Senhor não tinha tempo para ver, e esse pássaro ia ser o primeiro voo dela para longe da fazenda, mesmo que só na imaginação." João apertou o objeto, percebendo a ironia cruel. Maria finalmente voou, mas não como ela planejava, e aquele pássaro de madeira, com suas asas congeladas no meio da talha, era a representação palpável de uma vida interrompida, de um potencial sufocado. E o fazendeiro agora entendia que a tristeza dela não era uma doença misteriosa, mas sim o resultado direto da falta de espaço e presença que ele havia oferecido. Ele levou o pássaro mais perto dos olhos, buscando desesperadamente por algum sinal, alguma palavra final que pudesse aliviar a culpa esmagadora, e ao girar a base da escultura, João sentiu uma pequena irregularidade na madeira, um relevo estranho que não parecia fazer parte do design original, e seus dedos encontraram uma fenda minúscula, quase invisível. Com a respiração suspensa, o fazendeiro usou a unha para alargar o vão e percebeu que a base do pássaro não era maciça, mas sim um compartimento secreto, guardando algo ainda menor, um último bilhete dobrado de forma apertada, mal cabendo ali dentro, e o coração de João acelerou com a certeza de que ali estava o verdadeiro segredo, o que Maria temia que ele descobrisse. Ana deu um passo para trás, deixando João sozinho com sua descoberta iminente, e
O fazendeiro tremeu ao tentar desdobrar o papel que mal media 1 centímetro quadrado, sabendo que aquela pequena dobra guardava a explicação final, o motivo pelo qual Maria havia partido e o que ela realmente queria que acontecesse com seus filhos. O que estava escrito naquele fragmento de papel era a sentença da vida de João, e ele sabia que, ao abrir, ele cruzaria um ponto sem retorno. João sentiu o papel fino e seco sob seus dedos trêmulos, e o cheiro de madeira e poeira antiga parecia carregar o peso de toda a dor que Maria tinha guardado em vida. E, finalmente, após desdobrar o bilhete minúsculo com dificuldade, ele conseguiu focar os olhos nas poucas palavras escritas em letra apertada, uma caligrafia que ele conhecia tão bem, mas que agora parecia pertencer a uma estranha. A mensagem era curta, sem rodeios ou adeus, e não estava endereçada a ele, mas sim ao segredo, ao coração confidencial. Eu não consegui voar. Deixe que eles voem por mim. Cuide do que é leve. Neles, do que é arte e risada. Você sabe como é ser invisível, por isso, por favor, Ana, veja meus filhos. O fazendeiro soltou um gemido baixo, inaudível, e o papel escorregou de seus dedos, dormentes, caindo sobre o chão de terra batida da oficina. Maria, a mulher que ele amou, havia morrido sentindo-se invisível, e em seu último ato de vontade, ela não confiou a ele a guarda de seus filhos, mas sim a merendeira simples, a mulher que ele mal conhecia, porque Ana tinha a capacidade de ver o que ele, na sua cegueira de marido e provedor, nunca tinha conseguido enxergar: a humanidade simples e crua que ele havia deixado escorregar. João desabou sobre um banquinho de madeira, as mãos cobrindo o rosto em um gesto de derrota absoluta, e a culpa que antes era uma sombra, agora era uma substância física, sufocando-o, pois ele compreendeu que a Maria que ele tentou proteger não era a Maria que ele devia ter amado, e que a maior tragédia não era a morte dela, mas sim a solidão dela que só Ana, a estranha, havia sido capaz de aliviar, mesmo que por instantes furtivos. Ana se aproximou lentamente, sem invadir o espaço, apenas ficando ali como um farol silencioso. E ela não pegou o bilhete caído, nem tentou confortar João com palavras vazias. Apenas disse com uma voz que tinha a resignação de quem sempre soube a verdade: Eu vi o bilhete, seu João. Ela me mostrou o lugar onde ia esconder, mas eu nunca soube o que estava escrito, e só agora entendo que a promessa que eu fiz a ela, de cuidar, era mais do que um favor, era uma missão de alma. O fazendeiro levantou os olhos vermelhos e, pela primeira vez, ele viu Ana completamente, não como a ajudante ou a cuidadora, mas como o elo de vida que sua esposa havia escolhido para manter a família unida. E ele percebeu que, quando ele fez o pedido desesperado, cuide dos meus filhos, ele esperava apenas uma babá. Mas a merendeira havia respondido diferente. Ela havia respondido com o sim que Maria precisava ouvir, um sim que prometia presença onde antes havia apenas ausência. Foi naquele momento que João compreendeu a diferença crucial entre a presença de Ana e a sua. Ele tentava consertar a dor com dinheiro e trabalho, enquanto Ana a curava com escuta e afeto. E Maria, na sua dor, escolheu a segunda opção, deixando um legado de verdade que forçava João a desconstruir tudo o que ele pensava sobre amor, responsabilidade e família. O viúvo se levantou e pegou o pequeno pássaro de madeira, sentindo o peso daquela missão invisível que agora pairava sobre a casa. E ele olhou para Ana, a merendeira que mal sabia o que era um abraço, mas que era especialista em dar o que não era palpável. E ele sabia que, para cumprir o desejo de Maria, ele precisava dela, não como empregada, mas como a guardiã da alma de seus filhos. Se você está sentindo que a vida te deu uma segunda chance de recomeçar, mesmo que seja através da dor e da revelação, não se esqueça de se inscrever aqui no Corações do Passado, porque essa jornada está longe de terminar, e precisamos de você para celebrar o poder do cuidado que cura.
João fez a única coisa que lhe restava, a confissão do homem que se viu nu diante de sua própria falha. Ana, eu falhei com Maria, mas eu não quero falhar com meus filhos. E eu não sei o que é cuidar, sem medir o tempo ou o dinheiro. Eu só sei trabalhar. E eu entendo agora que a sua resposta foi diferente porque você ofereceu o que o dinheiro não compra. A sensibilidade, e eu preciso que você fique. A merendeira, que nunca havia pedido nada na vida, apenas se limitando a aceitar os restos e as sobras, sentiu um calor inédito no peito, pois, pela primeira vez, ela estava sendo vista e escolhida não pela necessidade de alguém, mas pela sua essência. E ela sabia que aquela fazenda, antes um lugar de trabalho pesado, era agora o palco de sua própria redenção, o lugar onde ela poderia ser a força que Maria confiava que ela era. O fazendeiro viúvo, olhando nos olhos da merendeira, não pediu que ela fosse sua esposa. Não houve um romance apressado, mas sim um pacto de humanidade. Uma promessa silenciosa de que juntos eles iriam honrar o pedido da mulher que partiu. Cuidar dos filhos, dar-lhes asas para voar, e Ana, a merendeira rejeitada pelo mundo, respondeu com o seu coração aberto. Porque no fim das contas, quem se dispõe a cuidar também acaba sendo cuidado. E assim, o acordo inicial, nascido da desolação, se transformou na fundação mais sólida, de afeto que aquela fazenda já havia conhecido.